Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de Capitão América, o homem que comprou a América, do Ed Brubaker e Steve Epting, Marvel Deluxe. Continuando aqui essa série de vídeos, né, do Capitão América aqui, dessa fase do Ed Brubaker, né? Dessa vez o homem que comprou a América. Lembrando para vocês que eu mostro página por página e conto toda a história do quadrinho, ok? Então já estão avisados aí. Tá aqui, ó, essa belíssima capa do Steve Epting, tá? Belíssima capa mesmo. As capas dessa coleção Marvel Deluxe realmente são muito bonitas. Tá aqui a lombada, Capitão América, o homem que comprou a América. Temos aqui a contracapa com mais uma belíssima arte aqui, 292 páginas, vou aproximar para que vocês possam ler aí se vocês quiserem, tá? 292 páginas, reunindo as edições 31 a 42 da revista Capitão América, ok? Vamos dar uma olhadinha aí no quadrinho por dentro, que é o que nos interessa, né? Esse quadrinho está excelente, com várias histórias, com vários enredos, com várias camadas. Realmente o Ed Brubaker está arrebentando aqui nesse encadernado. Ed Brubaker roteiros, um time de desenhistas aqui, entre eles o Steve Epting. Também na arte final, um time de arte finalistas, entre eles o próprio Steve Epting. E as cores são do Frank Darmata, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, nós temos um prefácio, tá? Temos aqui o que aconteceu anteriormente, é muito legal porque nos atualiza do que aconteceu. E nós vamos ter o nosso início de história aqui, onde nós vamos ter uma Sharon Carter atormentada pelo fato dela ter atirado no Capitão América, ter atirado no Steve Rogers, né? Ela não aceita esse fato, né? Está atormentadíssima, ela está nas garras aqui do Dr. Faustus e do Caveira Vermelha. Nós temos aqui imagens da Segunda Guerra Mundial, que são lembranças do Buck Banner, né? Que era o Soldado Invernal, ele também está nas garras aqui do Faustus, e essas lembranças aqui são lembranças que o Faustus está tentando, que são realmente fatos que aconteceram na vida dele, mas que o Faustus está tentando deturpar, colocando ali elementos que não aconteceram, como por exemplo, tentando colocar o Steve Rogers como alguém do mal, alguém maligno, alguém que servia ao nazismo, alguém que servia ao Hitler, né? Que era um agente disfarçado ali. Nós vamos ver aqui o Falcão e a Natasha, após terem sido atingidos pela Sharon Carter, né, que na edição anterior atingiu eles ali, né, com um raio, né, eles foram atordoados, resgatados, e aqui estão conversando com o Tony Stark, né, que dá a eles ali a missão de resgatar e encontrarem a Sharon Carter, né? Nós vamos ver aqui que o Caveira está armando um plano contra a América, ele ainda está no corpo do Alexander Luthor, ele e o Alexander Luthor estão dividindo o corpo ali, né? E aqui nós estamos vendo que o Caveira Vermelha está aqui com a organização Clonas, homens da organização Clonas que pertencem ao Alexander Luthor, formando um exército ali para dominar o território americano, tá? Mais lembranças acontecem, mais tentativas do Dr. Faustus aqui de implantar memórias falsas, ideias falsas na mente do Buck Banner, né? Colocando aqui o Steve Rogers como alguém do mal, atirando em pessoas aprisionadas, né? Queimando vivas, enfim. Em determinado momento aqui ele tenta até deturpar o momento da explosão daquele avião do Barão Zemo, né, onde o Steve cai no mar, ele próprio perde o braço ali. E olha que momento interessante dessas lembranças aqui do Buck Banner, que é essa roupa do Caveira Vermelha, que remete muito àquilo que nós vimos no cinema, quando Thanos e a Gamora encontraram, né, o Caveira Vermelha naquela outra dimensão, né? Eu acredito que o cinema, né, se inspirou muito aqui nessa cena desse quadrinho, nesse visual do Caveira Vermelha. Tá muito parecido realmente aqui, né? E aí nós vamos ver aqui que em determinado momento parece que o Buck caiu no controle mental do Dr. Faustus, né? E ele faz um teste mandando que o Buck atire em sua enfermeira, e a enfermeira quem é? É a Sharon Carter, né? Só que o Buck não consegue atirar na Sharon Carter, tenta atirar no Dr. Faustus, só que eram balas de festim, né? E aí o Buck é novamente subjugado, né? Com a ajuda ali, com a mente ali do controle mental do Dr. Faustus, é levado cativo novamente. A Sharon continua, a gente percebe que a Sharon continua lutando contra a própria mente dela. O Falcão e a Natasha vão até uma das instalações da IMA e ali encontram homens da IRDA, né, que é uma facção que se rebelou contra a IMA, enfim, e eles conseguem informações de onde estaria a Sharon, né, e o próprio Buck ali, e eles partem para lá, partem para essa invasão, né, e eles então vão invadir essas instalações da IRDA, onde estão presos ali a
Sharon e o próprio Buck Banner, o Soldado Invernal, né? E a gente vai ver que o Buck, ali, no meio dessa confusão toda, ele vai conseguir se livrar dos homens que estavam escoltando ele, né? A Sharon também, em determinado momento, ela vai se perder ali, ela muito confusa, acaba dando de cara com o Buck Banners, que tenta argumentar com ela, mas acaba levando um tiro dele, e com isso acaba fazendo com que ele seja levado cativo novamente, prisioneiro, nesse jatinho aqui, onde o Faustus, né, está levando aqui a Sharon e o Soldado Invernal, né, o Buck Banners, que acaba sendo perseguido pelo Falcão. E aí a gente não sabe, a gente mais ou menos percebe que a Sharon Carter, né, em determinado momento, ainda com a sua mente, relutando na sua mente, ela empurra o Buck Banners para fora desse jatinho, jogando ele ao ar, né, tipo assim, para a morte. Mas na verdade ela queria, no fundo ela queria que ele fosse resgatado ali pelo Falcão, fazendo com que o Falcão pare de perseguir o jatinho. O Faustus fica bem irritado com ela, mas ela diz que a intenção dela era fazer com que o Falcão parasse de perseguir esse jatinho, né? E aí o Falcão e a Natasha resgatam ali o Buck, né, e levam eles para a SHIELD. O Caveira Vermelha fica nada feliz com a perda do Buck, né? Mas ele vai seguir com seus planos ali, e lá na estação da SHIELD, né, o Buck, ele acaba sendo examinado ali, inclusive o seu braço, que os cientistas ali, né, os da SHIELD, acabam descobrindo que o braço do Buck tem tecnologia da SHIELD, e eles desconfiam que aquilo ali é obra de Nick Fury. E a gente percebe que é mesmo, porque se vocês vieram acompanhando os vídeos anteriores, a gente vê que o Nick Fury realmente acobertou e ajudou o Buck Banners, né, nas edições anteriores. E aí o braço começa a se mover sozinho ali, atacar esses cientistas, dar soco nele, parece até aquela mãozinha da família Adams, né? E eles então são atacados ali por esse braço ali, que acaba voltando para o seu dono. Então o alarme é soado, né? O Tony Stark, com a sua tecnologia Extremis, né, ele vai acabar então se transformando ali no Homem de Ferro. A Natasha percebe que o Buck sumiu, e aí vai acontecer um momento show aqui desse quadrinho, que é o confronto entre o Buck Banners, né, o Soldado Invernal aqui, e o Tony Stark, o Homem de Ferro. Por quê? Porque o Buck Banner jurou matar Tony Stark por causa da morte do Steve Rogers. Ele culpa, né? Ele considera o grande culpado pela morte do Steve Rogers, o Tony Stark. E essa luta aqui, ela é incrível, os diálogos são incríveis, é uma luta, um confronto muito bem trabalhado, tanto nos desenhos quanto nos diálogos. Realmente um momento incrível aqui desse quadrinho, um dos melhores momentos aqui desse quadrinho, esse confronto aqui entre o Buck e o Homem de Ferro, né? E o Homem de Ferro, mesmo com toda a sua tecnologia, não consegue conter a fúria do Buck Banners, que coloca uma arma na testa dele, só que ele também coloca as suas mãos na cabeça ali do Buck, dizendo que se ele atirar, a cabeça dele vai ser pulverizada, né? E eles acabam então se entendendo. Quando a Natasha chega com reforços da SHIELD ali, os dois já estão conversando, e a conversa é por conta da carta que o Steve Rogers deixa para o Tony Stark, que nós vimos no encadernado da editora Salvat, que tem vídeo aqui no canal, tá? Onde é a morte do Sonho, acredito, é da editora Salvat, tá? Vocês podem procurar, que tem lá, mostrando o momento em que o Tony Stark ele vai receber essa carta aqui, que foi escrita pelo Steve Rogers antes de morrer, tá? E nessa carta o Steve pediu ao Homem de Ferro que não deixasse o Sonho morrer, o símbolo Capitão América morrer. E aí ele faz a proposta, né, que ele também fez lá nesse encadernado, né, que eu comentei, ele fez essa proposta a outras pessoas, inclusive ao Gavião Arqueiro, que negou. E aqui ele está fazendo essa proposta ao Buck, que fica relutante e tal, mas que acaba aceitando com duas condições. E uma dessas condições é que a SHIELD consiga tirar da mente dele todo e qualquer traço e comando ou palavra-chave que o Caveira, que a Hydra, que a Ima, ou que o Dr. Faustus, ou que o Alexander Luke, ou que a Sala Vermelha tenham colocado na mente dele. E ele, então, Tony Stark concorda, e a segunda condição é que ele não seja controlado por ninguém, que ele não responda a ninguém, nem mesmo ao Tony Stark. Tony Stark concorda a princípio, ele não vai perder essa oportunidade, né? Então o Buck então é submetido a essa lavagem aí, para que ele não fique com nenhum traço de comando aí
dessas antigas organizações na mente dele, né? Nós vamos ver aqui que a Cronas, né, que é essa organização pertencente ao Alexander Lukin, que teria morrido, supostamente teria morrido em um acidente de avião, está causando pânico nos Estados Unidos com crise das hipotecas, fazendo com que milhares de pessoas sejam despejadas de seus imóveis, e isso causando protestos gigantescos nas ruas. E essa vai ser o primeiro teste do Buck como Capitão América. Nós vamos ver aqui que ele está com apoio da Natasha, que é a Viúva Negra, né? Ele vai receber aqui um novo uniforme projetado ali pelo Tony Stark, uniforme diferente, né? Ele não quis ficar com o mesmo uniforme ali, sendo totalmente igual ao Steve, né? E aí nós vamos ver aqui o primeiro momento onde eles vão ver que a Ima também está lá, né? Nesse protesto, tentando fazer com que esse protesto fique ainda pior do que já está, e é o momento que nós vamos ver o primeiro instante que o Buck Banners, como Capitão América, entra em ação, com essa belíssima cena aqui desenhada, né, com a Viúva Negra ao fundo. Buck Banners, um novo Capitão América, entra em ação aqui. E ele vai atuar muito bem aqui, é muito interessante, porque a forma, o jeito de lutar, o jeito de lidar com a situação é totalmente diferente do Steve Rogers. Ele é muito mais agressivo, né, ele é muito mais violento, ele não se importa tanto que as pessoas se machuquem, não, ele não fica limitando a força do seu soco, enfim, ele inclusive usa arma de fogo, né, e a gente vê, né, que ele e a Natasha atuam muito bem juntos ali, e eles vão conseguir realmente controlar aqui, né, e vencer essa situação, que é o momento que ele atira no joelho dos homens ali da Ima, tá? Capitão América a gente não vê ele usando arma, né, só o escudo. Enfim, eles conseguem deter, mas ele fica na dúvida se realmente ele está agindo de forma certa, se ele realmente agiu como Steve Rogers agiria. Ele fica sempre com esse dilema em sua mente, né? Alguns homens da SHIELD, eles desapareceram, né? E a gente ficou sabendo, obviamente, que eles estavam sob o controle mental do Dr. Faustus, né, que trabalha para o Caveira Vermelha. E esses homens, eles reaparecem em Washington para tentar controlar uma manifestação que está acontecendo em Washington, né? E aí o que acontece? Eles engatilham suas armas e atiram na população, inclusive matando algumas pessoas, né? Isso vai causar uma crise violentíssima na SHIELD, né? Enquanto isso a gente está vendo aqui o Falcão procurando rastros ainda da Sharon Carter, né? E esse incidente que aconteceu em Washington coloca realmente ali a SHIELD em uma situação muito difícil, comprometida, né? Foi totalmente comprometida, e aí surge a figura do senador Gordon Wright, o senador Wright, que vai então tirar a SHIELD, né, da situação de protetora da América e colocar aqui uma organização chamada Kane Myers, né, que pertence exatamente a Cronas, ao Alexander Lukin, obviamente controlada aí nesse caso pelo Caveira Vermelha, já que eles são a mesma pessoa, estão no mesmo corpo, né? A gente vai ver também que esse senador White aqui, ó, junto com o Dr. Faustus, o que revela que ele também está fazendo parte desse plano do Caveira Vermelha, ou seja, é todo um plano para que o Caveira Vermelha atinja realmente o coração da América, atinja a liberdade, né, atinja o modo de vida americano, é isso que ele quer, isso é o objetivo dele, né? E aí a gente vai ver todos esses planos sendo articulados aqui, a gente vai ver então que novos protestos vão acontecer e os homens da Kane Myers vão agir reprimindo esses protestos, só que vão agir com muita violência, agredindo, espancando, machucando as pessoas, e aí é o momento em que o Buck novamente vai aqui se revelar como Capitão América, né, tentando impedir esse protesto, mas muito mais tentando impedir que esses homens da Kane Myers massacrem a população, massacrem as pessoas, né? E ele luta com esses homens, ele luta com esses agentes da Kane Myers, e lutando contra eles ali, combatendo todos eles, né? Ele acaba tendo um encontro, né, com uma outro tipo de inimigos que ele não esperava encontrar, que é a Pecado, né, e o seu esquadrão Cobra, onde tem o Vibra, o Serpente, o Enguia, enfim, né, a Pecado está aqui em Washington tentando matar o senador White. Tudo isso é parte de um plano para que o senador White cresça, né? Porque ele vai se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Tudo isso um plano do Caveira Vermelha, que quer um presidente americano controlado por ele, né? E aí nós vamos ver aqui a Sharon Carter lá nas instalações do Caveira Vermelha, lembrando que ela está grávida do Steve Rogers, tá? Ela está esperando um filho do Steve Rogers aqui, né? E a gente vai continuar vendo esse confronto aqui entre o Buck Banners, né, que agora é o Capitão América,
contra esse Esquadrão Cobra e a Pecado, né? É uma luta muito boa, ele vai conseguir realmente impedir que o senador White seja atingido, sofra esse atentado, e nessa luta toda ainda vai aparecer o Ossos Cruzados, que vai gerar uma outra luta muito boa, muito bem orquestrada, muito bem desenhada, muito bem escrita aqui, que é essa luta entre o Buck Banners, o Capitão América, né, e o Ossos Cruzados. Tudo isso monitorado ali pelo Caveira, pelo Arnim Zola e pelo Dr. Faustus. O Buck, né, acaba sendo subjugado ali, porque o Ossos Cruzados é muito forte, ele ainda, né, é muito cru nessa coisa de ser o Capitão América, né? Ele acaba sendo subjugado, jogado para fora da janela e é salvo ali pela Natasha, que passa com seu carro voador da SHIELD. Só que o Buck, quando cai, ele atira, né, com a sua arma ali e dá 3 tiros no peito do Ossos Cruzados, que cai baleado, né, e é levado preso para as instalações da SHIELD, né? E aí nós temos aqui a Pecado também, que foi atingida, está sendo resgatado aqui pelo Víbora, né, sendo levada para as instalações secretas do Caveira Vermelha. Temos aqui um Buck Banners tentando conter a multidão, tentando fazer o que Steve Rogers faria com seus discursos, né, só que ele é confrontado dizendo que ele não é o Capitão América, o Capitão América morreu, que é para ele sair fora, e ele sai, né, ele não confronta, ele baixa a cabeça e vai embora, né. O Steve Rogers não faria isso. E aí nós temos aqui um Tony Stark negando qualquer envolvimento com esse novo Capitão América, porque o Capitão América foi filmado, foi fotografado, e aí a imprensa está empolvorosa ali com esse surgimento de um possível novo Capitão América, né? Nós vamos ver que o Buck Banners ali vai começar um romance ali, né? Está ali incrementando o seu romance com a Natasha, eles estão, né, se envolvendo emocionalmente. A Sharon vai ter uma surpresa lá nas instalações do Caveira Vermelha, onde ela vai encontrar e ver aqui o corpo do Steve Rogers, e ela fica abaladíssima com isso, né? E ela vai tentar descobrir mais sobre isso. Esse momento aqui são lembranças do Caveira Vermelha, é o momento em que Paris é resgatada lá na Segunda Guerra Mundial, e é o momento em que ele jura vingança ao povo americano, aos Estados Unidos e ao modo de vida americano. E tudo isso que está acontecendo é por causa desse momento, por causa dessa jura de vingança aqui do Caveira Vermelha. O senador White começa aqui a sua campanha, né, se candidatando à presidência dos Estados Unidos, dizendo que a Kenner Myers foi que salvou a vida dele, não o Capitão América, ele nem cita o Capitão América, e aqui lança sua candidatura à presidência dos Estados Unidos, né? Obviamente que o Caveira Vermelha, o Dr. Faustus, né, o Alexander Lukin percebem que esse novo Capitão América aqui é o Buck Banners, né? E aí nós vamos ver aqui também que o Falcão fica muito irritado com o Tony Stark, porque o Tony Stark transformou o Buck em Capitão América sem consultá-lo, sem falar com ele, né? E aí o Tony Stark, muito articulado, ele consegue convencer o Falcão a ajudar então o Buck em suas missões, né? Nós vemos aqui o Gavião Arqueiro aparecendo na casa do Buck, que era a casa do Steve Rogers, né? Agora ele está onde o Steve Rogers morava, usa o escudo, enfim, ele toma realmente o lugar ali do Steve Rogers. E o Gavião Arqueiro confronta aqui o Buck dizendo que ele não é digno, que ele não merece, mas que tudo bem, já que ele está, mas que eles até quase brigam aqui, mas tudo bem, se ele está ali, que ele vai ficar vigiando de olho, e caso ele faça alguma coisa errada, ele vai ter que se ver com o Gavião Arqueiro, né? E aí nós vamos ver aqui que a Sharon continua pesquisando aquele corpo que ela viu, que era do Steve Rogers, né? E ela vai tentar encontrar esse corpo dentro das instalações ali desse QG secreto do Caveira Vermelha. Nós vemos aqui um pesadelo, isso aqui não são lembranças, é um pesadelo do Buck, onde ele encontra com o Steve Rogers, os dois Capitães Américas aqui, e no sonho ele é rejeitado pelo Steve Rogers, que considera ele um assassino, já que ele era o Soldado Invernal, né? Aí o Buck e ele, o Falcão, se acertam como parceiros ali, concordando que eles podem agir juntos, né? A Sharon, então, consegue localizar esse corpo do suposto Steve Rogers, e ela, então, reconhece ali que não é o Steve Rogers, que é outra pessoa. Na verdade, o cara é o Capitão América dos anos 50, que era o grande diretor, né? Que fez várias cirurgias plásticas para ficar igual ao Steve Rogers, e toma uma variante do soro do super soldado, se tornando o Capitão América dos anos 50. Inclusive, o Jack Mulroney
também, que tomou um pouco desse soro, era o Buck dele lá na época, né? Ele era o Buck Banners, só que o soro acabou afetando um pouco a mente deles. O Jack Morrow acabou se recuperando e se tornando nômade, inclusive amigo do próprio Steve Rogers, Capitão América, mas o outro cara, né, que era o Capitão América dos anos 50, acabou não conseguindo, né, ter esse mesmo sucesso, e a última notícia que eles tiveram era que o Dr. Faustus fez com que ele próprio se incendiasse, né? Ou seja, estaria morto, mas agora eles estão vendo que o cara está aqui vivo. Então a Sharon tenta matá-lo, né? Aponta uma arma dele para tentar matá-lo, mas ela acaba sendo atingida aqui por um raio paralisante, alguma coisa assim, pelo Alexander Lukin, que é o Caveira Vermelha, né? E aí então a gente vê que o Dr. Faustus continua implantando na mente desse cara que ele é o verdadeiro Capitão América, que o nome dele é realmente Steve Rogers. Enquanto isso, a Sharon é levada cativa novamente. Capitão América e Falcão continuam no rastro ali, tentando encontrar, né, a Sharon Carter, enquanto o senador White continua com a sua campanha ali, à presidência dos Estados Unidos, com a pesquisa de voto cada vez mais aumentando, ficando cada vez mais popular, né, usando aquele incidente lá dos homens da SHIELD que atiraram na população. Capitão América e Falcão invadem uma dessas instalações da IMA aqui, chegando muito perto, né, de encontrar a Sharon Carter ali, chegando muito perto até do Arnim Zola, né, mas eles acabam não conseguindo capturá-lo porque ele acaba explodindo toda a instalação ali e eles ficam mais uma vez sem conseguir capturar, mas eles vão continuar insistindo e tentando achar ali a Sharon Carter, né? Aqui nós vamos vendo que o Dr. Faustus continua trabalhando a mente desse cara, o Capitão América dos anos 50, agora colocando na mente dele que o Buck, que é esse Capitão América novo, né, é um inimigo, que ele é um farsante, que o Capitão América verdadeiro é ele, e que esse cara, que é o que está ali se passando por Capitão América, matou o parceiro dele, o Jack Morrow, o Buck dele, né? E é verdade, a gente viu nas edições anteriores que o Soldado Invernal, o Buck Barnes, ele mata realmente o Jack Morrow, né? Ele dá tiros a queima-roupa em Jack Morrow no meio da rua. E aí, em um dos comícios aqui do senador White, a gente vê que o Buck está ali, o Capitão América está ali vigiando, temendo que possa acontecer uma coisa, e realmente acontece. Há uma tentativa de atentado contra o senador White, o candidato agora, né? Candidato senador White, né? Só que quem age na frente ali é o Capitão América dos anos 50, né? E a gente corta aqui, né, para alguns momentos antes disso ter acontecido, onde a gente está vendo o Falcão e o Soldado Invernal, ou Buck Banners, né, o novo Capitão América, treinando, se aproximando, conversando, se conhecendo, né, cada vez mais ficando próximos, ficando mais amigos. E aí voltamos para o momento em que o Capitão América dos anos 50 está ali salvando a vida do candidato White, né, e se declarando ali apoiador da campanha do candidato Wright, né? E se declarando ali o Capitão América oficial. E aí tudo que o Caveira Vermelha quer. Um candidato à presidência ganhando pesquisas, ganhando nas pesquisas de voto, controlado por ele, e um Capitão América controlado também pelo Caveira Vermelha, né? Os planos do Caveira Vermelha estão indo em vento e em polpa, né? E a gente vê aqui, lá nas instalações do Caveira Vermelha, a Pecado e a Sharon Carter lado a lado ali em seus leitos, né? E a Pecado, então, jurando a Sharon Carter de morte, né? E em um dos comícios aqui do senador White, a gente vê que a população está apoiando muito ele, mas muito por conta do apoio do Capitão América, né? Eles querem ver o Capitão América, eles querem apoiar um candidato do Capitão América, né? E a gente vê aqui, depois que o Buck, Capitão América, ele vai tentar encontrar esse Capitão América dos anos 50, ele vai no rastro desse cara, né? Enquanto isso, nas instalações lá do Caveira Vermelha, a Pecado foge, consegue escapar e vai então tentar matar a Sharon Carter, que está ali já aguardando também, esperando por ela, e consegue então subjugá-la ali, né? Enquanto isso, o Buck encontra o Capitão América dos anos 50, né? E os dois então vão se confrontar, gerando mais um dos momentos muito legais, um dos melhores momentos desse quadrinho aqui, que é esse confronto aqui entre Buck e o Capitão América dos anos 50, que combate bem trabalhado, e ainda tem esse
paralelo aqui, né, que é a luta entre os dois Capitães Américas aqui e a luta entre a Pecado e a Sharon Carter lá no covil do Caveira Vermelha, né, onde nós vamos ver aqui que o Capitão América, Buck, tem muita dificuldade em vencer esse outro Capitão América dos anos 50, que é 2 vezes mais forte, 2 vezes mais rápido, como ele mesmo fala aqui. O confronto é incrível, o Buck fica confuso quando vê o rosto dele, né, porque ele fala, o rosto é igual ao do Steve Rogers, né? A gente vê aqui que a Pecado acaba conseguindo reverter ali, né, e atingindo a Sharon aqui, né, e confrontando ela em uma luta pessoal. As duas vão entrar realmente em um confronto ali físico e pessoal entre as duas, né? Enquanto isso, o Buck continua combatendo esse cara, e quando ele tira, ele consegue em um determinado momento ali atingir o Capitão América dos anos 50 e tirar a máscara dele. Ele vê o rosto do Steve Rogers, ele fica muito confuso ali, né? O cara fala que ele é o Steve Rogers, o Buck diz que não é, mas se ele for o Steve Rogers, ele vai ter que se lembrar dele, né? Afinal de contas, ele é o Buck, né? E aí a gente vê aqui que a Sharon tá apanhando bastante da Pecado, né? A Pecado realmente está subjugando ali a Sharon Carter, né? E a gente vai ver aqui que quando o Buck tira a máscara, né? Tira a máscara, o Capitão América dos anos 50, ele paralisa. O controle mental do Faustus sofre ali uma pane, né? O Caveira fica irritadíssimo com aquilo, mas aí o Capitão América dos anos 50, fica muito confuso, mas ao mesmo tempo ele se irrita e joga o Buck prédio abaixo ali, né? E o Buck é resgatado mais uma vez pelo Falcão. Enquanto isso, o Capitão América dos anos 50 desaparece, né? E aí nós vamos ter aqui no confronto entre a Sharon e a Pecado, a Sharon leva a pior. Ela acaba sendo esfaqueada na barriga e ela perde o bebê, ela perde o filho que ela estava esperando do Steve Rogers, né? E aí o Caveira Vermelha fica extremamente aborrecido com isso. Depois nós vamos ver aqui que o Falcão e o Buck, o Capitão América, estão monitorando, tentando achar o Capitão América dos anos 50, tentando achar ele primeiro do que a Ima e o Caveira Vermelha. Só que eles não conseguem, né? O Capitão América dos anos 50 acaba sendo capturado primeiro pela Ima e levado de volta para os domínios ali do Caveira Vermelha. Enquanto isso, o Zola continua, né, utilizando traços ali do cubo cósmico para tentar tirar o Caveira Vermelha do corpo do Alexander Lukin, para separar os dois, né? E aí nós vamos ver um momento incrível aqui também, que é o momento da traição. O Dr. Faustus está traindo o Caveira Vermelha e traindo toda a organização. O que ele faz? Ele vai devolver a Sharon Carter ao seu controle mental, vai fazer com que ela coloca na mente dela que ela nunca foi grávida, que ela nunca esteve grávida, que ela nunca perdeu um bebê, e ainda vai colocar na mão dela um localizador da SHIELD, tá? Para que ela possa ser encontrada. Ou seja, o Dr. Faustus traindo o Caveira Vermelha aqui. Muito legal isso aqui, gente. E aí, obviamente, com esse sinal, a Natasha, a Capitão América e o Falcão e a SHIELD vão com tudo para as instalações lá onde a Sharon está. Tá, que nós vamos ver no Faustus tirando a barba, tentando se disfarçar, né? E a gente vai ver aqui que realmente ele traiu o Caveira Vermelha. Vemos a preparação de um grande comício aqui do candidato Wright. Vemos que o Capitão América dos anos 50 está sendo colocado em um depósito ali, né, como se fosse um objeto. Vemos aqui, mais uma vez, o aprimoramento lá do cubo cósmico com esse equipamento para tirar o Caveira Vermelha do corpo do Alexander Lukin, né? E a gente vai ver aqui que a Pecado, né, ela vai então tentar assassinar o candidato Wright, né, lá no comício. E aí nós vamos ver que as instalações do Caveira Vermelha estão sendo invadidas para resgate da Sharon Carter. A Pecado vai tentar matar o senador Wright, mas vai ser impedida pelo Capitão América Buck Banners, né, que vai chegar ali na hora e vai conseguir impedir que ele seja baleado, e ele vai atacar a Pecado e seus homens, ainda muito afobado, cometendo alguns erros, mas conseguindo fazer o seu papel de herói, né? E aí as instalações do Caveira Vermelha sendo invadidas, a Pecado continuando a tentar matar o senador White. Aqui nós temos uma cena legal também, que é o Caveira Vermelha tentando utilizar o equipamento criado pelo Dr. Zola para possuir o corpo da Sharon Carter. Exatamente, ele quer entrar no corpo da Sharon Carter, mas a Sharon, ela vai resistir. O Capitão América dos anos 50 aqui, ó, conseguindo se libertar através as instalações do Caveira Vermelha estão explodindo, né? E aí nós vamos ver aqui que o Capitão América dos anos 50 ele vai conseguir se libertar, né? Aqui a Sharon se libertando, não permitindo que o Caveira
Caveira entra no corpo dela, o Capitão América, Buck Barnes, impedindo, né, que a Pecado exploda o carro do candidato Wright, salvando a vida dele. Nós vamos ver aqui que o Caveira Vermelha e o Zola estão fugindo, mas a Sharon Carter vai atrás dele e dá 2 tiros no Caveira Vermelha, no caso aqui o corpo do Alexander Lukin, né? E aí fica o Zola ali, quando o Zola vai tentar talvez fazer alguma coisa com ela, o Capitão América dos anos 50 chega por trás e atravessa esse pedaço de ferro aqui no corpo do Zola, né? E ela fica ali caída. É o momento em que, esse momento dessa explosão aqui é o momento que o Buck está salvando a vida do candidato Wright. Gente, é muita ação, é muita coisa acontecendo. É um quadrinho muito legal, muito bem escrito. Que quadrinho bom, gente. E aí nós estamos vendo aqui que que o senador foi salvo, o Capitão América agora, Buck é o Capitão América oficial, né? E estamos vendo aqui a Sharon Carter sendo resgatada, levada para as instalações da SHIELD. Estamos vendo aqui que o senador Wright foi obrigado a retirar sua candidatura, né, pela SHIELD, que coloca a Natasha ali para fazer uma ameaçazinha a ele. Estamos vendo aqui o romance entre o Buck e a Natasha evoluindo cada vez mais. O Capitão América dos anos 50 vagando pelas ruas de Nova York, ele em um mundo que ele não conhece, sozinho, né, e perdido, sem controle de ninguém. E estamos vendo aqui no final que o Zola, assim como no filme Capitão América, o Soldado Invernal, ele vai para os computadores e o corpo dele é dado ao Caveira Vermelha, ou seja, o Caveira Vermelha agora está no corpo do Arnim Zola, né, e ele não fica nada satisfeito com isso. E assim termina o nosso encadernado Capitão América, o homem que comprou a América. Agora nós temos aqui as galerias de capas. Vamos dar uma olhadinha nas galerias de capas, que estão lindas, né? Belíssimas capas aqui. Vocês dão uma parada aí, tá? Se vocês quiserem olhar com mais detalhes. Estão muito bonitas essas capas aqui, todas elas, né? De todas as edições que estão vindo dentro desse encadernado aqui. Ok? Belíssimas capas, lindíssimas capas realmente. E aqui falando um pouco dos autores, e assim terminamos o nosso encadernado Capitão América, o homem que comprou a América. Pessoal, obrigado por assistir, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui dessa fase do Capitão América do Ed Brubaker. Abração, um grande abraço, fiquem com Deus.